Olá, alunos do sétimo ano, aqui é o professor Nilson, de matemática. Hoje a gente vai ver o que é o termo geral de uma sequência recursiva. Uma sequência recursiva é uma sequência que você pode, pela observação dela, determinar uma fórmula para determinar seus termos. Tomando aqui essa sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, dá para ver nitidamente que o termo seguinte é sempre o dobro do termo anterior. Então, essa é um tipo de sequência recursiva, certo? O problema é que às vezes você tem uma sequência, sabe como ela é formada, mas quer um termo lá na frente, que a pergunta é qual o 30º termo? Aí para você fazer de um por um até chegar no 30º, às vezes dá muito trabalho. Então, se tiver uma fórmula que a gente chama de fórmula do termo geral, isso fica mais fácil. Nessa sequência, ele chama de termo termo. O termo 1 é o 1, termo 2 é o 2, termo 3 é o 4 e assim por diante. Observa que o termo 1 é 1, o termo 2 é 1 vezes 2, o termo 3 é 2 vezes 2, o termo 4, que é o 8, é 4 vezes 2, é sempre o anterior vezes 2, ou como ele escreveu aqui, 2, 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2, 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3, certo? Observa que isso aqui é 2 elevado a 3, aqui o outro é 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4, não é isso? É o termo anterior vezes 2, ou uma potência de 2. E aí, observe também que quando você coloca aqui nessa forma, você observa que o primeiro é 0, porque 2 elevado a 0 é 1, e aqui é 1, 0 e 1. No termo 2, é 2 elevado a 1, que é 2, que aqui é 1 e aqui 2. No termo 3, aqui é 2, aqui 3. Então, você vai observar que é 2 elevado a uma unidade a menos do que o termo. Então, ele chegou na fórmula do termo geral, que é essa daqui. O termo geral, que é o Tn, é 2 elevado a n menos 1. E aí, se a gente quiser o 30º termo, é só substituir o n por 30. Então, fica aqui o T30 é igual a 2 elevado a 30, só colocar o 30 no lugar do n, menos 1, que é 2 elevado a 29. 30 menos 1, 29. Não é isso? Ele colocou aqui, que é esse número aqui, já foi feito numa calculadora, não é isso? Você pega uma calculadora científica, joga lá e vai achar esse número, certo? Aqui um outro exemplo, um exemplo usando figuras. Observe que aqui é uma sequência de figuras. A figura 1, que tem uma bolinha. Aqui é a figura 2, que tem duas bolinhas. Aqui seria o T1, termo 1, termo 2, termo 3, termo 4 e assim por diante. 3, que são 3 bolinhas. 6, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e assim por diante. Mas se você observar, a figura 2, se você fizer essa separação aqui, é a 1 mais 2. Na figura 3, que é o termo 3, se você fizer essa separação, você vai ver que essa anterior é essa daqui mais 1, 2, 3, certo? A figura 4 é a figura anterior, que é essa, mais 1, 2, 3, 4, ou seja, o termo seguinte é sempre o termo anterior mais essa quantidade, T1, 2, 3, 4, sempre vai aumentando de 1 em 1. Se separar aqui, essa figura aqui é essa, e vai ter mais 1, 2, 3, 4, 5. E ele colocou aqui, o T1 é 1, T2 é 3, que é o T1 mais 2, T3 é 6, que é o T2 mais 3, e assim por diante. Ou seja, a fórmula do termo geral, que é o Tn, é o termo anterior, que é o Tn menos 1, mais o n, que é a quantidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.